Fala, rapaziada! Boa noite pra você que tá aqui com a gente no canal Gol TV. Demorei um pouquinho pra soltar o vídeo, né? Porque tava assistindo aqui o jogo do Uruguai, né? Contra Cabo Verde, um jogo bem pegado, um jogo bem difícil. Então você tá chegando aqui com a gente pra ficar bem informado, né? Sobre as últimas informações do tricolor baiano, porque tem jogador saindo, conforme a gente já vinha trazendo aqui anteriormente. O Atlético Paranaense tinha interesse em levar o Gilberto. E foi confirmado agora, nessa noite, que o Gilberto vai ser jogador do Atlético Paranaense nessa temporada. E outra situação que eu quero trazer aqui pra você é a seguinte: e agora quem vai jogar na lateral aí do Bahia, na lateral direita, e se o Bahia vai pro mercado para trazer uma peça de reposição. Isso e muito mais aqui nesse vídeo, por gentileza. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. E te peço encarecidamente para você, além do like, se inscrever, você comentar aqui no nosso vídeo, para que nós possamos ler a sua mensagem. Ler a sua mensagem pra gente é muito importante, porque você acaba fazendo parte aqui desse processo, né, que é o nosso canal. Então, por isso eu vou ler aqui as primeiras mensagens do último vídeo, que é do Flávio Ulisses. Ele bota aqui, ó: Jonas, o investimento do novo CT, será que está interferindo nas contratações? Não, cara, eu acho que o dinheiro disponibilizado para o CT é diferente do dinheiro disponibilizado para as contratações, né? Não é o mesmo dinheiro, né? Numa empresa, você não tem um montante inteiro e é colocado para... Não, você vai ser... Ó, isso aqui é para contratação, isso aqui é para investimento, isso aqui é para pagar dívida, entendeu? Jonas, o Manuel Pita, abraço para você. Vale lembrar que o grupo quer recuperar o dinheiro investido e o CT está em construção. Este grupo deve estar investindo menos em contratação, só que se contrata jogadores de melhor qualidade e o time rende mais, o retorno vem. É justamente isso, né? Se você tem um time forte, consequentemente você tem um time que vai brigar, né, pelas primeiras colocações e por títulos. E um time que briga por títulos é um time que arrecada mais, é um time que leva mais torcedor ao estádio, é um time que vende mais camisa. Então um time brigando por títulos relevantes é um time que, teoricamente, é um time que rende mais, vamos dizer assim, né? É um time que ganha mais dinheiro, né? Evidentemente. Tá bom? Antônio Sampaio, abraço pra você, tamo junto, meu irmão. Deixa o like aqui, inscreva-se. A mensagem dele é a seguinte, ó: boa noite, Jonas, Deus abençoe, você está correto nas análises. O Medalha Otaku Naruto: o problema não é quanto gasta, mas a forma que gasta. Não estão trazendo o retorno necessário. É isso, cara. Você não adianta e você gastar um monte de dinheiro com jogadores como Luiz Araújo, como jogadores... Aliás, Luiz Araújo não. Michel Araújo, Rodrigo Nestor, são jogadores que não vão trazer nada de benéfico pra equipe, tá? O Zero Anime, ele bota aqui, ó: contratação bom que é nada, só saída, né, cara? É verdade. E o Rai Jesus: na minha opinião, os garotos que foram comprados para a categoria de base deveriam já estar todos treinando com o Grupo City na Inglaterra para pegar ritmo de pegada, experiência europeia. As jogadas, passes, finalizações, tudo da Europa. Por isso, isso por um ano, já que os contratos foram feitos por mais de 3 a 4 anos. Isso daria uma força de experiência monstruosa quando eles viessem pra cá. Agora a pergunta que eu te faço, Jesus: tu acha mesmo que se ele mandar o Del pra lá, o Juan Pablo pra lá, os caras jogarem bem lá, esses garotos da base, eles vão voltar pro Bahia? Pô? Tu acredita mesmo que eles voltariam pro Bahia? Claro que não, irmão. Claro que não voltaria. Pô. Claro que não voltaria. Tá bom? E o Mário Maramorim, ele bota aqui o seguinte, ó: pelo jeito essa direção do Bahia está igual aos políticos lavando... Calma, irmão, aí não, né? Não vou nem falar isso aqui, porque senão eu vou ser processado. Cara, informação: o Atlético Paranaense, como a gente já vinha trazendo aqui anteriormente, já tinha interesse, já tinha conversas constantes com o lateral direito Gilberto, e ele vai chegar agora lá no Atlético para disputar a posição com o Benavides, tá? Ele volta a trabalhar com Odair Helman, né? Enfim, ele já trabalhou com o Odair Helman na época do Fluminense. O Atlético acertou a contratação do lateral direito Gilberto, de 33 anos. Ele tinha contrato até o final do ano, era nítido que o Bahia não iria efetivar, né? Não iria renovar o contrato com ele. Até o presente momento ele não foi nem procurado para essa renovação contratual, mas nesse negócio o Bahia ainda mantém uma porcentagem de direitos do atleta, tá? O defensor é o segundo reforço do Atlético Paranaense para a volta do Campeonato Brasileiro, que acontece agora em julho. O atacante Jorge Rivaldo também foi o primeiro do Atlético, né? O Bahia vai ficar com 30% dos direitos do atleta, mas sem compensação financeira, tá? O Gilberto tinha contrato com o Bahia até o fim de 2026 e o clube não tinha intenção de renovar. Ele já chegou a trabalhar, como disse anteriormente, com o Odair Helman na época que ele foi técnico do Fluminense em 2020, né? E foi um pedido do técnico do Atlético, tá? Então como é que aconteceu isso? Mais uma vez o Rogério Ceni não queria a saída do Gilberto, mas o Gilberto, assim como fez o Cauli, preferiu ir para o Atlético, tá? Por segurança, né? Porque lá ele vai ter um contrato mais longevo, ele é um pedido do Odair Helman,
e não existia certeza que em dezembro, o próximo de dezembro, a equipe do Bahia iria de alguma forma renovar por mais um ano, enfim. E até o praticamente ele não tinha sido procurado, tá? Cabe ressaltar que ele chegou no Bahia em 2023, ultrapassou os 100 jogos pelo Tricolor de Aço. Na atual temporada ele chegou a ficar de fora por 9 jogos por conta de uma cirurgia que ele fez de apêndice, né? Ele voltou aos gramados agora em abril, tá? Na atual temporada o Gilberto tem 10 jogos e 3 assistências. No Atlético ele vai disputar a posição com Benavides, né? E Gilberto também, tem outro Gilberto lá, mas que é um jogador de 21 anos, tá? O Atlético já tem uma contratação para essa janela do meio do ano, que é o Jorge Rivaldo, tá bom? E também ele contratou o Bruno Baldini, que tá atuando inicialmente pelo Sub-20, então... enfim, o Atlético contratando aí o Gilberto experiente, Gilberto do Bahia. Mas como é que fica a lateral direita do Bahia nesse momento, né? Qual vai ser a solução? Vai pro mercado, vai ter que contratar um lateral? Eu sempre falei, cara, que a não renovação do Arias pra mim foi errada. Porque quando você pensa em trazer um jogador como o Roman Gomes, né, você precisa ter um lateral experiente para fazer com que esse jogador cresça. E a falta de paciência com o Arias, ela foi... Sabe, o Arias é um jogador de Copa do Mundo, é de seleção. Então a gente pegou, eu falo eu também, a gente pegou o Arias para Cristo num momento que praticamente todos os jogadores do Bahia não estavam rendendo, né? E agora vai fazer falta, porque não vai ter um lateral confiável. Aliás, não tem, né? Mesmo com o Gilberto ali, o Bahia não tinha um lateral direito confiável. O Roman Gomes chegou para ser o titular, não conseguiu se firmar, e a paciência do Rogério Ceni com ele é quase zero, né? Porque ele é jovem, o Rogério Ceni tem uma aversão em trabalhar com jogadores jovens. Tem o Nicolás Azevedo, quando jogou na lateral direita, ele performou muito bem, mas é um risco enorme você jogar uma temporada inteira com um lateral direito mais um improvisado. Lembrando que o Luciano Juba também tá improvisado lá pela esquerda, deu muito certo, mas aí você traz o Azevedo para jogar no lateral e você perde um meia mais pegador, né? E ele é o único desse elenco que tem essa característica mais efusiva de marcação, né? E o Bahia vai ter que ir no mercado para trazer um lateral direito agora, né? E eu espero que o Bahia vá no mercado para contratar um lateral direito de confiança. Nesse primeiro momento, caso não contrate, o Bahia vai ter que ir com o Nicolás Azevedo. Aliás, ou vai ter que ir com o Azevedo, ou vai ter que ir com o Roman Gomes, né? Vai ter que confiar no Roman Gomes. O Rogério Ceni tirou o jogador por conta de algumas más atuações, né? E agora vai ter que voltar, ele vai ter que decidir se ele vai deslocar, efetivamente vai oficializar o Nicolás Azevedo pelo lado direito, ou se ele vai dar mais chances aí para o Roman Gomes. A parada é o seguinte, vai ter que ir no mercado para poder... contratar. Essa é a grande questão, tá? Então essa saída do Gilberto faz parte dessa estratégia aí do Bahia de adequação do elenco, tá? O jogador tinha 33 anos, um salário considerado alto para a idade, pelo que ele vinha entregando dentro de campo, e com a saída do clube, o clube abre um espaço na folha salarial, contudo ainda não há uma previsão concreta para reposição, tá bom? Também a possibilidade, como eu disse anteriormente, do Azevedo ser utilizado na lateral, mas a ideia é de que o uruguaio volte a jogar no meio campo. Com isso, o Roman deve iniciar o segundo semestre como opção principal da lateral direita. É esse tipo de coisa que eu não consigo entender, né? O cara não servia até agora vai servir para ser o titular absoluto, porque não tem ninguém. A falta de planejamento que existe no Bahia, para mim, é assustadora, tá? O Roman, meus amigos, ele custou 16,1 milhões, tá? Foi a contratação mais cara do Bahia no primeiro semestre. O lateral argentino chegou a ganhar algumas oportunidades no time titular, mas perdeu a posição ao longo do ano. Ele fez jogos pela equipe, ele fez 10 jogos, né? 10 jogos pela equipe baiana. Já o Marcos Vitor é o primeiro reforço da era do Grupo City. O zagueiro não chegou a se firmar no clube, foi emprestado algumas vezes, sendo a última delas para o Santa Clara de Portugal, né? Com uma série de desfalques aí na zaga, o defensor retornou ao clube e voltou a ganhar chance na equipe no segundo jogo da Copa do Brasil, que foi contra a equipe do Remo. Também não jogou lá muito bem, o time não tinha jogado aí muito bem, mas a verdade é que o Gilberto está deixando a equipe do Bahia, vai jogar aí na equipe do Atlético, e o Bahia vai ter que ir no mercado para contratar. Vai ter que ir no mercado para contratar, vai ter que repor. Não adianta, não tem como jogar uma temporada com um jogador improvisado, tá? O Azevedo é um quebra-galho e o Roman Gomes ainda é uma incógnita, a gente não sabe o que efetivamente ele pode entregar para o esquadrão. Então, boa sorte ao Gilberto nesse decorrer da carreira dele, é uma grande oportunidade para ele. Agora, a grande questão é que o Bahia, mais uma vez eu falo, o planejamento do Bahia pro elenco é bunda de chuchu, cara. Porque se você não fez proposta para renovação de contrato do Gilberto, você já tem que estar se preparando para essa reposição. A grande questão é que o Bahia primeiro perde para depois começar a correr atrás de uma reposição. Não, cara, você tem que correr na frente, você tem que se planejar. Por isso que o nome é planejamento, você tem que se antecipar os fatos. Olha só, no final do ano a gente vai perder, vamos dizer assim, o Gilberto, né?
já vamos já monitorar aqui, já vamos já procurar um jogador que possa suprir essa lacuna. Isso não aconteceu mais uma vez, tá? Mais uma vez. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Esteban, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!